Olá pessoal, hoje a gente vai estar vendo a aula 8, que trata de estrutura da população. Nós vamos voltar aí com nossas aulas de Geografia 2, né, a Geografia Política. E nessa aula nós vamos ver como uma população ela se estrutura, né, como uma população é formada, para que a gente precisa saber sobre população, por exemplo. Né. De antemão já queria me desculpar por já não ter postado essa aula antes, né, essa semana. Eu tive alguns problemas, mas hoje já deu certo e as próximas semanas eu vou postar aí com mais frequência, com mais adiantado mais, certo? Eu vou também colocar esse slide no Drive do ENA, né, junto com a frequência que vai ser dada para vocês pelo coordenador, pelos coordenadores do ENA. Então vamos começar. Nessa aula 8 de estrutura da população, é um assunto muito importante, a gente precisa estudar a população, né? Por quê? Porque a gente vive inserida em uma população. Uma sociedade ela é constituída pela população, um país, uma cidade, enfim, toda a civilização que a gente construiu, ela é em volta pela população. Toda civilização é constituída pela população. E para que é importante isso? Como população, como pessoas diferentes, nós também formamos populações diferentes. Então, dentro de um país, a gente tem várias pessoas com necessidades diferentes, várias pessoas que anseiam coisas diferentes, né? Então, os governos dos países eles precisam estar atentos a cada parcela da sua população o que ela precisa mais. Assim como ele tem que estar atento também na hora de gastar recursos. Por exemplo, se um país ele tem muitos idosos, né? Por exemplo, você tem muitas crianças, aí vai depender. Se você tem muitos idosos, você precisa de um sistema de saúde mais eficaz. Se você tem muitas crianças, você precisa de um sistema educacional mais eficaz para abranger toda essa população e não excluir ninguém. Né? E dentro da população a gente tem alguns indicadores. Alguns indicadores que informam para a gente como essa população, falando por idade e por sexo, ela está dividida. É o que a gente chama de pirâmide das idades, vocês conhecem muito bem. Na pirâmide a gente tem a base, que representa o número de crianças nesse país, né, em uma população, o corpo, que representa os adultos, e a ponta, que representa os idosos, o cume. Né? A ordenada se trata das idades, como vocês podem ver aqui, e no direito e esquerdo trata do sexo, mulheres e quanto homens. Né? Dentro da pirâmide das idades, a gente pode tirar algumas informações preciosas. Por exemplo, quantas crianças nascem nesse país, ou qual é a expectativa de vida desse país, dessa cidade, ou qualquer que seja utilizada essa pirâmide. Né? É muito característico que nos países subdesenvolvidos a gente tem uma natalidade maior. Portanto, a pirâmide das idades ela vai ser literalmente uma pirâmide. Enquanto que nos países desenvolvidos já não vai ser tanto uma pirâmide, né? Já vai ser mais alargada aqui no meio. Por que isso? Países desenvolvidos, vocês sabem bem que a taxa de natalidade é menor. Você tem várias coisas que aconteceram nesse país ao longo do tempo que reduziu essa taxa de natalidade e que aumentou a expectativa de vida da população. Né? Olha só a diferença entre a pirâmide etária da África e da Europa. A quantidade de idosos na Europa com mais de 80 anos era muito maior do que a quantidade de idosos com mais de 80 anos na África. É a partir dessa pirâmide que você pode observar como a mortalidade é alta. Se muitos idosos estão morrendo, a gente tem uma característica interessante. Os sistemas de saúde desse país eles não estão tão eficazes quanto nos países desenvolvidos, onde você observa uma expectativa de vida maior. Do mesmo jeito, nos países subdesenvolvidos, você não tem uma característica de planejamento familiar. Você não tem uma educação voltada à pauta familiar, né, que incentive ao uso dos métodos contraceptivos, por exemplo, como tem nos países desenvolvidos. E como é a pirâmide etária brasileira? O Brasil ele é um país em desenvolvimento, a gente sabe disso, mas ele já foi um país subdesenvolvido. E como todo país subdesenvolvido, a pirâmide etária do Brasil ela já foi um triângulo quase perfeito, como a de 1980. A partir de 2000, a gente vai começar a presenciar uma queda, um alargamento no corpo da pirâmide, né? e um estreitamento aqui na base. Por que isso? O Brasil constantemente está diminuindo sua taxa de natalidade. De 1990, por exemplo, o país ele tinha uma situação intermediária. Você pode perceber que aqui no corpo está mais próximo da base. Mas a partir de 91, o Brasil ele começa a experimentar uma queda da natalidade. Né?
com a inserção da mulher no mercado de trabalho, com o uso dos métodos contraceptivos, o planejamento familiar, por exemplo. E também, assim como a natalidade está diminuindo, os serviços de saúde no Brasil eles também melhoraram, o que significa que isso aumentou a população de idosos que vive no país. E a tendência para 2050 é que continue e fique bem próximo da pirâmide da Europa, por exemplo, com o corpo mais largo, a base mais fina e o pomo também um pouco mais largo comparado aos outros anos. O Brasil ele segue uma faixa que é comum nos outros países. O gênero que nasce mais é o dos homens, mas o que morre mais também é o dos homens, principalmente no Brasil. O Brasil é um país com muita violência e também com outros fatores externos, os homens eles acabam morrendo mais. Como eu já citei, né, a violência, os acidentes de trânsito também, essas coisas, geralmente quem morre mais é homem. A maior parte dos que morrem vítimas disso são os homens. Ok, a gente estudou que a população ela é dividida pelas idades, né? E também como ela é constituída, se é um país com alta natalidade, ou seja, se tem muitas crianças, ou se é um país que tem uma expectativa de vida maior, né? Você encontra muitos idosos, ou um país desenvolvido, né? Que você vai encontrar muitos adultos. E como é que essa população, seja de idosos, de crianças, de adultos, ela se ocupa dentro dessa sociedade? É aí que a gente chega na população economicamente ativa. A população economicamente ativa se trata de todas aquelas pessoas que têm condições de trabalhar. Elas podem estar trabalhando formalmente, elas vão fazer parte da população economicamente ativa, ou elas têm condições de trabalhar, mas no momento elas não estão trabalhando. É o que a gente chama de população economicamente ativa desocupada. E você tem aquelas pessoas que não têm condições de trabalhar de jeito nenhum. É a população economicamente inativa. Você pode colocar dentro desse grupo as crianças, os idosos, deficientes, né? Alguns deficientes. Pronto, e dentro da população economicamente ativa, como é que essa população ela vai se organizar? É o que a gente chama de setores da economia. Todo mundo, quando vai trabalhar, trabalha em algum desses setores. Ele pode ser o primário, né, que trata da agropecuária, do extrativismo animal e vegetal, né? O secundário, que é a indústria, e o terciário, que é o comércio e serviços. Aqueles que trabalham no setor primário, eles pegam como é que eu posso dizer, eles pegam a matéria-prima bruta e simplesmente vendem ela do jeito que estão. Por exemplo, você planta café, você colhe o café e você vende o café do jeito que ele está. O pó, ou você pode processar um pouco. Né? O secundário se refere às indústrias. Você pega essa matéria-prima e você transforma em algo para ela. Ou seja, você agrega valor. É como, por exemplo, extrair o ferro e vender ele bruto. É do setor primário. Você extrai o ferro e você nas indústrias para construir outras coisas, construir máquinas, por exemplo, você já está agregando valor. Então você está no setor secundário, que é o da indústria. E o setor terciário é aquele responsável pelo comércio e pelos serviços. Geralmente ele é o que mais emprega, é o setor terciário. Vale lembrar também que geralmente países subdesenvolvidos eles tendem a ter um maior setor no primário, enquanto países mais desenvolvidos eles têm maior no secundário e no terciário. É uma característica marcante que tanto os países subdesenvolvidos como os desenvolvidos eles têm aumentado muito a quantidade de pessoas no setor terciário. E como a gente vai ver mais para frente, isso tem muito a ver com a robotização, por exemplo. Lá no campo está chegando muitas máquinas, por exemplo, né? Na indústria está chegando muitas máquinas que vão substituindo a mão de obra que antes era humana. E essas pessoas que não têm para onde ir, elas vão se ocupar no setor terciário. Esse setor terciário, por estar tão lotado, ele pode acabar diminuindo a qualidade do seu serviço, né, por ter tanta quantidade, mas isso, como a gente vai ver mais para frente, é mais comum nos países subdesenvolvidos. Como eu falei, as indústrias e o próprio setor primário, por exemplo, está sofrendo uma robotização e desemprego. As máquinas estão tomando o trabalho dos homens, né? E, como eu falei, todas essas pessoas que estão ficando desempregadas, elas estão indo para o setor terciário, por exemplo, ou estão ficando desempregadas de qualquer jeito. Né? A gente sabe, outra coisa que a gente tem que ressaltar é que a gente sabe que existe uma desigualdade de gêneros na população economicamente ativa. É certo que, primeiro que as pessoas tendem a contratar mais homens, né?
Isso é uma consequência da sociedade machista que a gente vive. E além disso, mesmo que homens e mulheres estejam no mesmo cargo, ainda chega a acontecer deles ganharem salários diferentes, com a maior parte com a maior parte das vezes as mulheres sempre ganhando menos do que os homens. Essa desigualdade ela tá diminuindo com o tempo, né? Apesar de ainda ser muito forte, mas ela já não é como há décadas atrás, né? Nas próximas décadas vai continuar a diminuir, né? Isso graças às lutas que a gente vem travando hoje. Nos países desenvolvidos essa desigualdade ela não é tão intensa. Na Europa, por exemplo, você tem praticamente meio a meio. Você tem mais ou menos uma igualdade de gêneros na população economicamente ativa. Dentro dessa estrutura ocupacional, e mais especificamente dentro da indústria, a gente pode ocorrer a terceirização. O que é isso? Imagine, por exemplo, uma universidade. Quando o governo federal abriu essa universidade, ela contratou funcionários para fazer a limpeza, ela contratou funcionários para fazer a manutenção da eletricidade, né, com o tempo. E aí, passados uns 10 anos, por exemplo, ela resolveu terceirizar esses setores. Então, o que vai acontecer? Em vez da universidade contratar uma pessoa para cuidar da manutenção da eletricidade ou para fazer a faxina, ela contrata uma empresa responsável por isso. Ela paga a empresa e a empresa é que escolhe os empregados que vão fazer aquelas obras, né? A manutenção e a faxina, por exemplo, a limpeza. Qual é o problema disso? Qual é uma vantagem disso? Uma vantagem para quem emprega, para quem terceiriza, né, é obviamente a se livrar, né, entre aspas, se livrar da responsabilidade. Porque se acontece alguma coisa com o funcionário, acontece alguma coisa na manutenção, por exemplo, a universidade não vai ter culpa, né? Eles vão culpar a empresa que estava responsável por isso. E qual é uma desvantagem? O empregador ele fica totalmente à mercê dessa empresa terceirizada. Você sabe que um funcionário, quando ele trabalha para o governo, ele tem a maior parte dos seus direitos garantidos, né? O governo ele garante a maior parte dos direitos trabalhistas. Mas existe uma flexibilidade hoje que nem toda empresa fornece todos os serviços que o cidadão precisa, que o seu empregado precisa. Então, as pessoas que ficam à mercê dessas empresas terceirizadas é um pouco complicado porque elas são jogadas e na mão dessas empresas, né? Você não sabe o que pode acontecer com elas. E outra coisa, não confunda terceirização com terciarização. É diferente. Você consegue ver aqui, terciarização. A terceirização acontece quando os empregados, eles saem do setor primário e secundário e eles vão para o setor terciário. Onde e como pode acontecer isso? Acontece, por exemplo, quando o setor primário está muito mecanizado, quando o setor secundário está muito robotizado. As máquinas tomam a mão de obra e essas pessoas desempregadas vão procurar emprego lá no setor terciário. E como eu falei, com tanta gente no setor terciário, característica das nações subdesenvolvidas, você tem uma hipertrofia nesse setor. Você tem muita gente no setor de comércio e serviços, mas você não obrigatoriamente quer dizer que todo esse serviço ele tenha qualidade. Você só tem muita quantidade. Dentro dessa estrutura de ocupação, você pode ter o desemprego estrutural, que é quando acontece a substituição do trabalhador pela máquina, você entende bem. O cara está trabalhando na empresa, o patrão substitui ele por uma máquina e ele fica desempregado. Isso é desemprego estrutural. O desemprego conjuntural acontece em momentos de crise econômica. Em momentos de crise econômica, as empresas não conseguem manter seus empregados e acabam demitindo eles. Isso é o desemprego conjuntural. É certo que toda essa estrutura ocupacional, essa estrutura da população, no Brasil ela é desigual. Você sabe bem que no Brasil existe uma grande desigualdade de distribuição de renda, né? O índice de Gini, que mede a distribuição da renda do Brasil, é alto, né? E isso devido a vários fatores, né? Você tem um Brasil muito desigual. Você não tem uma educação pública de qualidade, por exemplo. Você não tem uma saúde 100% de qualidade no país. E você não tem tantas oportunidades, né? Até as pessoas que têm pouco estudo, elas quase não conseguem trabalho. E até aquelas mesmo que estudam, muitas vezes ainda podem acabar desempregadas. O fato é que sempre existe, né, os privilégios, existe aqueles que já estão no poder
principalmente os corruptos, né, que fazem esse ciclo se perpetuar. Junto com essas desigualdades de renda, a gente tem as desigualdades regionais. Você sabe que o Brasil ele se industrializou e se desenvolveu de forma diferente. Apesar de a gente ter começado no Nordeste, né, o centro político do país é o Sudeste. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram no Nordeste e aqui foi desenvolvida a principal atividade econômica. Mas com o tempo a industrialização acabou tornando o Sudeste a região mais desenvolvida. E isso, assim como a distribuição de renda, também afetou a distribuição de renda regional, digamos assim. O Brasil é um país desigual, as regiões sofrem uma profunda desigualdade, e só de uns tempos para cá é que a gente foi começar a solucionar um pouco isso, né? Com alguns programas, com a SUDENE, né? A Sudan, para o desenvolvimento da Amazônia, para o desenvolvimento do Nordeste, por exemplo, começou a atrair as indústrias para cá, né? Começar a dar emprego para a população. Então eu agradeço por mais essa aula, por terem assistido, e eu vou colocar os slides dela lá no Drive do Ana. E muito obrigado.